último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, do 1 ao 6, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? E o versículo que fica como título da campanha é o versículo 2, capítulo 3, o versículo 2, eu vou ler na versão linguagem de hoje, tá? Diz assim: acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, peço a Ti, Senhor, a Tua bênção, a Tua direção, a Tua capacitação sobre a minha vida, Senhor. Fala, Senhor, mais uma vez comigo, fala, Senhor, com a Tua igreja, que os nossos corações, os nossos ouvidos realmente se abram, Senhor, para fazer aquilo que agrada o Teu coração, em nome de Jesus, para que, Senhor, ainda nesse tempo oportuno, Senhor, possamos, Senhor, entrar na Tua morada, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A igreja pode se assentar. Amém. O título da campanha do mês de setembro é o versículo 2 de Apocalipse 3. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Amém? A igreja nunca viveu dias tão difíceis, como nós estamos vivendo nesse tempo, E quando eu fui orar ao Senhor, como no começo da abertura do culto eu falei, eu sentei ali, catei minha Bíblia e o caderno, e logo que eu comecei a orar, o Senhor falou claramente: tem nomes de que vive, mas está morto. Eu levei um susto, Eu falei: Senhor, verdadeiramente, eu falei, a Tua palavra é verdade, eu falei, porque não tem sido tão difícil como nos dias de hoje. Eu reconheço por mim mesmo como está difícil dobrar o joelho e entrar em espírito realmente de adoração, de entrega a Ti, como que há um peso espiritual nesses dias, como que a igreja tem vivido tempos de dormência, quantos escândalos acontecendo, quantos os valores sendo invertidos, quantas mentiras sendo descobertas no meio evangélico, A palavra tem sido escandalizada, por causa, dos maus testemunhos, e todas essas coisas acontecendo. O Senhor continuava falando: tem nome de que vives, mas está morto, Porque quantos são as igrejas, tanto ministérios como a igreja em si individualmente, que cada um de nós é igreja, quantos estão ainda com a capa de crente, o linguajar de crente, mas a vida espiritual com Deus já se acabou há muito tempo. Não tem vida de oração, não tem vida de jejum, não tem vida de busca ao Senhor, de consagração, não tem vida de retidão, E o Senhor quer que nós nos despertemos, por isso Ele colocou no meu coração campanha de despertamento, porque a palavra de Apocalipse é para sacudir, é para despertar, para vocês serem livrados da minha ira, Porque eu não vou poupar. O tempo, da graça é agora, o tempo do arrependimento é agora, o tempo da entrega é agora, Quando a trombeta soar,
e o meu espírito ser retirado, juntamente com a igreja, o que restará é juízo, né? Não restará chance, a chance será paga com a própria vida, né? E Apocalipse mostra isso claramente, né? E aqui nós temos então a igreja com as portas abertas, recebemos do Senhor cargos eclesiásticos, recebemos dons da parte do Senhor, né? Quantos dons recebidos para a edificação da igreja? E aonde nós estamos colocando tudo isso que o Senhor derramou em nós? Né? O Senhor quer que nós nos levantemos, a palavra já tem sido falada muito aqui, a última ministração até foi falado, levanta e anda, né? Eu não me lembro o livro, quem foi que falou, mas o Senhor falava, levanta e anda, e nesse momento que eu meditava, o Senhor falava, é tempo de se levantar, de caminhar na minha presença, de prosseguir, de se esforçar, né? Como nós sabemos, o céu, ele é ganho a força, e é nessa hora. Por que a força? Porque nunca foi um tempo tão difícil de se buscar o Senhor como tem sido nesses dias, quantos empecilhos, quantas coisas ruins o ano de 2020 entrou, trazendo tantas dificuldades na saúde, quantas pessoas desceram à morte, quantas vidas desceram à cova, né? E o Senhor quer que nós nos despertemos, né? Que nós passamos novamente o que? A perseverar na oração, na palavra, no jejum, sabe, irmãos? Essas três coisas sempre eu estou falando, né? Porque é o que eu aprendi desde o começo da minha caminhada, e o que o Senhor me trazia à memória também. Palavra, oração e jejum. Essas três coisas não caminham uma sem a outra. Não existe uma vida cheia da plenitude do Espírito, uma vida espiritual levantada, avivada, sem uma vida de jejum. Não adianta só orar e não jejuar, não adianta só jejuar e não orar, não adianta orar e jejuar e não ter a leitura, a comunhão com a palavra. É como Pai, Filho e Espírito, o Senhor falava. E nós três somos um, nós somos a Trindade, mas um não caminha sem o outro. Como queremos caminhar só com palavra? Ou queremos caminhar só com oração? Ou queremos caminhar, mas eu jejuo, mas eu não tenho muito tempo de orar, de buscar comunhão com a palavra. Não adianta, é por isso que a igreja está se esfriando, porque está faltando essa vida de comunhão com o Pai, na palavra, na oração e no jejum, né? É com o Pai, Filho e Espírito, um não opera sem o outro, e a palavra não opera sem a oração não opera sem a palavra, e o jejum também não opera sem essas duas coisas, amém? Então que nós nos despertemos na palavra, a orar, a jejuar, a meditar, que seja um pouquinho por dia. Outra vez até a Levita Carol comentou aqui alguma coisa, que ela lê todo dia um versículo de manhã e não medita, mas isso já é muita coisa, porque nos dias de hoje eu vejo por mim mesmo. Antes eu sempre meditava mesmo na palavra, mais profundamente, todo dia eu tinha o meu tempo com o Senhor, de meditação profunda. Hoje mal eu passo os olhos na Bíblia, né? Porque o tempo da gente está cada vez mais corrido, os tempos têm se abreviado, mas o Senhor, Ele está nos sacudindo. Ainda tem a palavra do Apocalipse para nos acordar, para nós não ficarmos para trás, igreja, amém? É tempo de se levantar para que tudo isso, para que os nossos pensamentos, nossos sentimentos, eles não fiquem vulneráveis aos maus pensamentos, às más ações, amém? Pagando mal com mal, tornando vingança, dando lugar à ira, dando lugar a palavrões, a tantas coisas desnecessárias que não trazem edificação no nosso lar e na nossa vida, amém? Em nome de Jesus, que nós viemos a despertar, né? E perceber, e por que tudo isso está acontecendo, né? Porque como ontem mesmo na reunião aqui de obreiros, foi falado, Apocalipse ali, capítulo 2, no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres, né? O Senhor, Ele rejeitará a igreja que não se arrepender, amém? A igreja não é a congregação em si, é a igreja individualmente, porque a salvação e a prestação de contas será de maneira individual, né? Então, devemos o que? Nos lembrar, né, da onde que foi que eu
comecei a me esfriar, o porquê que eu deixei essa mornidão entrar, o que está faltando na minha vida, né, de comunhão com o Senhor, que está me fazendo se esfriar, de quando eu entro na casa do Senhor, é difícil o Espírito de Deus tomar conta da minha vida, porque durante todo o dia eu passei vendo internet, passei vendo um monte de coisa, os meus olhos até se desviaram para o que nem devia, e depois eu chego na casa do Senhor e quero que o Espírito tome conta da nossa vida. Não vai tomar da minha vida nem da nossa vida, né? Porque tem que haver, né, desde manhã quando acordamos, né, nós já tem que haver aquela reverência, aquela entrega, já tem que haver aquela busca. Senhor, hoje é dia de culto, prepara o meu espírito, prepara a minha vida, me ajuda, me traz à memória aquilo que o Senhor quer que eu faça, amém? Né? Voltemos à prática das primeiras obras. Lá atrás, como aceitamos, eu lembro também como eu buscava muito também em oração, na palavra. O jejum era algo assim, de cotidiano, já era algo que não faltava, e hoje em dia já não é mais assim, e o Senhor quer que volte. Isso tem que ser algo natural no nosso cotidiano, ele tem que fazer parte do nosso cotidiano, para que o nosso coração, a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, eles se tornem novamente sensíveis, né, à parte espiritual, né, para que nós venhamos a ficar espiritualmente mais sensíveis às coisas do Espírito, amém? Em nome de Jesus. E isso vai servir o quê? Para edificação, né, para minha vida, para a vida da igreja, amém? O Senhor cobrará, porque se não nos arrependermos e não voltar à prática das primeiras obras, se não voltamos a isso, a nossa mente, falta o que? A obediência, porque todos já têm o que? Mais de 10 anos de conversão, talvez só o casal que está vindo que é novo convertido, né? E desde lá de 10 anos, 15 anos para cá ou mais, nós temos ouvido tantas palavras, né? Tantas palavras de edificação, de transformação, de libertação. E por que nós não temos obedecido? Tantas palavras para salvar a nossa alma, né? E nós não temos o que? Priorizado, né? São dias em que o compromisso com o reino do Senhor não tem sido priorizado na vida dos crentes, né? E é tempo de despertar. Olha o despertamento maior que o Senhor mandou, esse vírus, né? Esse vírus é o maior sinal, né, de que Jesus nunca esteve tão próximo como agora, né? E quantas vidas morreram sem o Senhor, né? E era para nós nos despertarmos mais na oração, no jejum, em buscar mais a palavra, e se revestir, porque não sabemos a hora que a trombeta vai soar. E pelo contrário, nós recuamos para trás e deixamos o inimigo tomar território, né? Nos esfriamos, né? Não buscamos, né? E é necessário esse despertar. Muitas vezes é necessário erguer a voz mesmo, como já foi falado, né? Porque se um está frio, se o outro não está conseguindo orar, ou não está conseguindo entrar no Espírito, aquele outro que está cheio do fogo do Senhor, ele vai incendiando, né? É a brasa, né, no braseiro. E o que está acontecendo com o braseiro de Jesus? Está assim, ó, apagadinho. O Senhor quer que, né, que venha acender novamente, né? O Senhor falava muito isso, porque eu me lembrava lá atrás como que eu era, né? De orar mesmo, né? De romper. Mal você começava a oração, você sentia a presença real do Senhor. E está faltando isso, né? Por isso, né, tem dado muito lugar a escândalos, muito lugar ao pecado. Muitas vidas do altar têm caído no pecado, porque está faltando a vigilância, está faltando a busca lá, né, na oração, no jejum, na palavra, porque é Ele que vai confrontar o coração quando estiver doente, né? Por isso o Senhor fala, né, tem nomes de que vive, mas está morto, né? Desperta. Aí depois ele vem no versículo 2, acorde e fortaleça aquilo que ainda está vivo. Tem algo vivo ainda na gente? Aleluia. Amém. Na minha vida ainda tem, né? Eu tenho temor, sim, ao Senhor. Tenho os meus escorregões, tenho falhas, mas eu sei o que o Senhor fez na minha vida, né? Eu tenho me esforçado para fazer aquilo que o Senhor quer na minha vida, e assim cada um de nós, amém? Para que aquilo que ainda está vivo se acenda mais ainda
convertidos, eles têm que ver esse fogo na nossa vida. Não é só aquele fogo de pula, não é isso, mas que ao abrir da nossa boca, eles veem que a autoridade, a confiança nas palavras, há uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida, né, que busca, que ora, que quando se achega, que abre a boca, você sente a presença do Espírito falando claramente com a sua vida, né? E está faltando isso, né? Não tem derramamento de autoridade do Espírito de Deus e de ousadia e de sabedoria que vem do alto, sem uma vida de palavra, oração e jejum. Não tem. Estamos realmente, o Senhor trazia à minha memória que os dias de Noé, a própria palavra fala que será como nos dias de Noé, e parece que nós já estamos vivendo esses dias. A palavra tem sido pregada, até os escândalos que têm acontecido é para realmente confirmação da palavra, porque Deus fala na sua palavra que Ele manifestaria à luz tudo aquilo que estava encoberto, todo erro, né, toda prostituição, todo espírito de mentira, tudo aquilo que era errado, Deus traria à luz e está acontecendo, né? Vidas se afastando da presença do Senhor, a apostasia, mas ela se tornará pior cada vez mais que estiver próximo à vinda do Senhor. Isso é um sinal para cada vez mais que a gente vê um irmão que era tão fervoroso na fé e ele cair da presença do Senhor, é nessa hora que a gente tem que se agarrar mais com Deus. E não olhar por que ele caiu, por que ele se afastou. Não, a gente ora por ele, mas a gente se agarra mais ainda com o Senhor. Porque do mesmo jeito que Satanás deu uma rasteira pelo pensamento, pela má atitude, pode ser nós o próximo. Então, quando a gente vê alguém caído, algum escândalo acontecendo, o que nós temos que fazer? Se agarrar mais ainda na palavra. Porque é a palavra que vai nos salvar. Ela vai nos salvar de tudo, porque se nós tivermos ela enraizada em nós, em cada momento que acontecer, que os sinais estiverem ocorrendo na terra, o Espírito na hora ele vai bradar na nossa mente. É nesse momento, lembra lá a palavra que está falando assim, e nesses dias isso tem ocorrido, irmão, só não tem visto quem não quer. Como nos dias de Noé, a palavra sendo pregada, escândalos acontecendo, a palavra se cumprindo e as pessoas estão como no tempo de Noé, comendo, bebendo, festando, se prostituindo, né? Mentindo de diversas formas, se envolvendo em todo tipo de fornicação, de todo tipo de bagunçaria, de vandalismo, de tudo que vou fazer primeiro o que eu quero, depois eu sirvo ao Senhor, né? Tá como nos dias de Noé, só está faltando a trombeta soarmos, né? E como está nós diante do Senhor? Como que eu estou diante do Senhor? Como que nós como igreja estamos? Já pensou? Estamos aqui no culto, só com a trombeta soa, como nós já vimos no filme? Desaparece, e quem ficar? E o desespero? Porque isso vai ocorrer, irmãos. Ninguém acreditava no tempo de Noé. Faz a arca, traga os bichos, faz isso, faz aquilo. Passou lá, acho que foi 120 anos construindo, né? E eles o que? Zombavam, riam, como está no dia de hoje. Prega e fala que Jesus está às portas, que Ele vai voltar, Ele vai livrar a igreja da ira de Deus que vai vir sobre a terra. Muitos têm zombado, muitos não têm acreditado, porque fala é algo muito sobrenatural, e é de fato sobrenatural, não é algo natural da terra. Nós não somos algo natural, nós fomos feituras feitas pelas mãos do Senhor, né? E o que ocorrerá será sobrenatural, e quem quiser pague para ver. Eu não quero pagar para ver. Eu prefiro buscar, me arrepender, me humilhar, né? Tiver que fazer o que tiver que fazer, mas ir com o Senhor, em nome de Jesus. E nós devemos nos esforçar para isso, amém? Todos estavam desapercebidos até que o dilúvio chegou e pegou a todos, né? E aí o Senhor fala, lembra-te, pois, então, de onde caíste, para que você não fique para trás, né? Para que eu não fique para trás, para que nós como igreja não fiquemos para trás, amém? 3 coisas eu quero ressaltar aqui da igreja de Sardes, porque o Senhor fala conosco através de Apocalipse 3, é a igreja de Sardes, né? Era o que o Senhor falava com relação a ela. E 3 pontos que eu destaquei aqui foi assim: a igreja de Sardes, ela, aqui pela palavra nós vimos, ela foi considerada pelo Senhor Jesus a igreja morta, né?
E nós, como estamos diante do Senhor? Estamos mortos espiritualmente? Como estamos? Estamos mornos? Se estiver morno, o Senhor vai vomitar. Em Apocalipse, aqui mesmo, não me lembro o capítulo, não sei se é no capítulo 2 ou no 4, onde o Senhor vai falar da outra igreja, e porque é morno, vomitar-te-ei. Qual a consolação? No 3 mesmo, né? Só que já vai falando da outra igreja, né? O Odisseia. Né? Então, e aí o Senhor fala, o morno, ele vai vomitar. Amém? Né? Estamos o quê? Mortos? Vamos ficar para trás. Morno, ele vai vomitar. Ele não vai subir na trombeta, não vai subir. Né? Então nós devemos o quê? Estar quentes, estar avivados, né? Há tempo para isso. Por isso nós estamos aqui acordados. É mais um dia de chance que o Senhor deu para nós nos arrependermos, nos voltar para o Senhor. Amém? Nos voltar para as práticas, para as boas obras lá de trás, de entrega, de adoração, de avivamento no nosso coração. Né? A igreja de Sardes, ela tem um significado. Sardes significa aqueles que escapam. Né? Então, o Apocalipse é dado para nós. O Senhor dá essa advertência para eles, porque eles tivessem o tempo de escapar do que está por vir, por todo o livro ainda do que vai ser falado. Né? O Senhor está nos dando a chance de escapar. Né? Então, vamos nos agarrar a essa chance e não deixar ela passar. Vamos fazer o que tiver que ser feito para nós sermos salvos, amém? Porque o juízo vai ser terrível aqui na terra, amém? O outro ponto em outros estudos relata, né, sobre a igreja de Sardes, que embora ela fosse reputada como viva, mas desde a liderança e os membros, não todos, mas a maioria da igreja, eles já não tinham mais vida espiritual com o Senhor, embora se chamassem cristãos e seguissem um ritualismo religioso, mas eles estavam mortos espiritualmente, né? Então o Senhor está nos chamando para acordar, né? O livro de Apocalipse é para sacudir as nossas vidas. Não podemos ter medo de entender ele, não podemos ter medo de ler, não podemos ter medo de meditar, porque ele é a chama que acende cada vez mais em nós. Porque quando lemos e entendemos o que aqui está escrito, nós rapidinho entramos no prumo. Rapidinho, porque quem é que quer queimar no fogo aqui junto com o diabo, o Satanás e todos aqueles que não querem o Senhor? Ninguém. Né? Muitos naquele tempo, a palavra do Apocalipse deixa muito claro que vai pagar com a própria vida os crentes que rejeitaram e brincaram com o Senhor. Naquele tempo eles se converterão por tudo que eles verão o Apocalipse se cumprindo diante dos olhos deles. Então eles se converterão, mas serão a custo da própria vida, matando o filho na frente, arrancando a língua da esposa, arrancando o braço do marido. Nega Jesus agora, né? Quando a marca for imposta, né? Que é onde começará a grande perseguição, que se iniciará a grande tribulação. No começo será para paz, no começo será para ajudar, será para questões, né, de governo, mas depois tudo se revelará, né? E aqueles que receberam a marca vão sofrer as consequências, né? Então será salvo, aqueles que ficarem serão salvos, mas pagará com a própria vida, né? Eu não quero pagar com a minha própria vida. Já pensou, eu e o Igor fica para trás, né? Somos pegos porque servimos a Cristo, e aí eles pegam meu filho na minha frente e falam, nega Jesus, senão eu decapito seu filho. E você não pode negar Jesus, porque se você negar, você não entra no reino de Deus. E eu falo, não nego, mas vou ver a cabeça do meu filho sendo arrancada na minha frente. Sabe, a gente não para pensar nisso. Porque se a gente parar para meditar no livro de Apocalipse, a gente se agarra com todas as forças no Senhor e pede ajuda. Senhor, me fortalece, me ajuda espiritualmente, tira a cegueira, tira o desânimo, me ajuda a se consertar, conserta a minha língua, conserta a minha mente, conserta meu coração, mas conserta, Senhor, porque eu não quero ficar aqui para ver isso. Né? E nós estamos na igreja às vezes achando
né? A gente ri, a gente brinca, mas na hora que o negócio estiver acontecendo, igual o Senhor fala das pestes, das pragas, das doenças. Olha aí uma que chegou. Vê se nós estava. A gente lia muito em Mateus 24, né? Sobre pestes e pragas e tal, e doenças. E quando ela chegou bem perto de nós, como foi a reação de todos? Como tem sido até hoje a nossa reação? O Apocalipse vai chegar. E como que vai ser? Quem ficar, ficou. Não tem mais jeito. Amém? Então, que nós nos levantemos e nos despertemos. Eu encerro a mensagem no livro de Efésios, já bem conhecido. Efésios 5, versículo 14, o Senhor fala: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Vamos nos despertar, porque muitos são os que dormem e muitos são os que já estão mortos na presença do Senhor. Até têm a capa de crente, mas estão mortos espiritualmente. Mas nós que ainda estamos vivos em alguma coisa, nos levantemos para que Cristo, Ele resplandeça e ilumine a nossa mente e o nosso coração. Amém? Essa é a palavra que eu compartilho com a igreja. Amém? Em nome de Jesus, eu já agradeço a minha oportunidade e eu já passo pela pastora. Aleluia!